Então, iniciando aí, discussão do texto Diagramas para um Currículo Vida, do professor da Unicamp, da Faculdade de Educação, Antônio Carlos Rodrigues de Amorim. Deleuziano hardcore, né? Fala, escreve, dá aula, difícil. Aqui, beleza, bem na hora, me ligam. Então, passo a bola para vocês. Quem quer começar? Helder, quer começar com as suas impressões? Eu começo. Manda bala, então. Vou explorar uns comentários gerais aqui, depois vou buscando algum específico, tá? As anotações. Bom, então eu fiz um comentário aqui por título que ele colocou. E o primeiro comentário lá sobre o título nas primeiras notas, eu coloquei que ele explora as potencialidades no que um currículo pode e traz para apontar a alegria e a vida, né? Então, está próximo daquela ideia de contar o currículo enquanto essência, por exemplo, um professor que dá aula em uma perspectiva desenvolvimentista. Eu acho que com essa exploração dele assim leva a gente a pensar em outros campos, em outras possibilidades. Na segunda parte lá, na currículo, escrita e vida, que está na página 2 ali do PDF, 407, eu anotei aqui que ele bate bastante na lógica binária das teorias culturalistas do currículo. Tá voltando minha voz? Acho que é o microfone aberto do Rubão. 2PC talvez, né? Vou ver se eu pegar o fone ajuda também. Fechei aqui, vê se melhora. Parou de voltar. Esqueci o fone. Melhora um pouco de microfone? Ou tá baixo? Alô? Aqui tá bom. Beleza. Pra mim tá bom assim e tava bom antes. Beleza, de microfone que o pessoal tá trabalhando aqui. Bom, então na segunda sessão lá eu notei que ele bate bastante nas teorias culturalistas, até porque pelo menos na educação física assim a gente vê como a mais atual assim, né, no repertório científico acadêmico. Ele aponta os limites e, enfim, eu vi bastante, acho que o João até comentou outra vez, né? É difícil ler isso aqui e não pensar no currículo cultural da educação física. Vamos lá, no intermeso 1, não tem um negócio aqui de uma ideia de que ele lança de resíduo lá, né, da lousa, da ideia de você criar na repetição, né? Tem a lousa, lá tá o giz, mas o que interessa é que está fazendo o entre. Depois, na currículo e formas, ele vai bastante no cinema, na arte, para buscar os movimentos e a certa sintonia. Daí depois ele traz o exemplo lá do violão para pensar esse movimento de linhas, né, que um currículo diagramático que é composto, é bastante atrelado com a arte. E não sei, cara, é isso daí para começar. Eu vou buscando os outros específicos aqui, que eu anotei bastante coisa. Bem, quem quer seguir? Quer falar alguma coisa já, João? Já que você tem horário, talvez? Posso ir. Então, eu tinha feito um comentário anterior desse texto aqui, então, mas eu pretendo me repetir em algumas coisas, né? Porque ainda eu fiz uma segunda leitura, mas ainda são coisas que continuam me chamando a atenção. Em primeiro lugar, eu concordo com o Helder, essa questão da, entre aspas, uma perspectiva curricular específica, né? Então, esse texto vem demonstrar, pelo menos a partir do pensamento de Deleuze, né, e de Guattari, talvez como seja complicado pensar numa perspectiva específica, né? Então,
Eu dou aula a partir de um currículo desenvolvimentista, ou eu dou aula a partir do currículo cultural e etc. Como esse texto, então, ele busca não, mas pelo menos no meu pensamento, assim, ele tensiona essa ideia de trabalho dentro de uma perspectiva específica, né? E aí algumas partes ele vai comentando sobre isso, né? Uma que me chamou muita atenção e que eu também já tinha encontrado nos textos da Casimiro Lopes e acho que com a outra mulher que escreve com ela, esqueci o nome agora, não me veio na cabeça, mas essa ideia de currículo enquanto um espaço-tempo, sabe? Então, pensar o currículo não claro, né, é uma questão de currículo pensar essas distinções, né, porque são currículos diferentes, são pensamentos diferentes, são perspectivas diferentes, né, mas pensar esse currículo enquanto espaço-tempo ali do momento em que ele acontece, e aí ele vai trazer alguns comentários sobre isso, me parece que leva algumas implicações pensar sobre esse espaço-tempo a partir de Deleuze e Guattari, né. E aí eu queria compartilhar isso aqui, uma passagem que ele faz na página 5 do PDF, olha, na página 4, né, que ele traz uma citação da Corazza. Então, ele coloca mais ou menos assim: tal aposta, que parece ser mais arrojada do que o que um currículo escolar pode representar, encontra ressonâncias naquilo que bem assinala Corazza, qual seja que não há currículo que não acabe se distanciando da ciência oficial e do aparelho de Estado em seus consensos sobre estratos, classes, espécies, modelos, nenhum que não redistribua os dados, force novos lances, relance teses alegres e livres. E aí já na citação da Corazza, né, ela coloca assim: não há currículo que não considere a realidade, senão como interpretativa ou perspectivista. Nenhum que não minorize currículos majoritários, calcados na opinião e no senso comum. Não há currículo que apenas aplique a teoria à prática ou vice-versa, né? E aí me faz pensar assim também, né, essa questão de essa ambiguidade do currículo, né? Então ele coloca um pouquinho mais abaixo aqui, ó, ou seja, o currículo é simultaneamente liberdade e vontade de significar vida em cada palavra, um texto que transcorre, híbrido e sem forma plausível, né? Como ele tenta demonstrar a todo momento como o currículo, ao mesmo tempo em que ele está alinhado a uma perspectiva, né? Estamos falando daquelas perspectivas anteriores, aí pensando talvez as perspectivas da educação física, né? Ao mesmo tempo que ele pode estar alinhado, ao mesmo tempo que ele está produzindo outras coisas, que ele está traduzindo também outras maneiras e que ele está sendo atravessado por linhas específicas, né, das quais ele redesenha subjetividades, né, e aí também ficou para mim essa dificuldade, assim, então, de pensar o currículo por grandes categorias, né, talvez a gente possa pensar, eu coloquei aqui do lado, o currículo também como uma questão de segmentaridade, né, então como uma segmentaridade molar, molecular ou linhas de fuga, e pensar tudo isso como propõe Deleuze e Guattari, não de uma maneira separada, né, mas coisas que estão ali tombando de um lado para o outro, ora molar, ora molecular, ora produzindo linhas de fuga, né? Então, eu acho que fica uma tarefa para a gente pensar esse currículo enquanto produzido por linhas, né? E aí aqui, um pouquinho mais abaixo, ele vai comentar aqui. Eu não sei se vocês vão acompanhar, mas eu vou lendo aqui, depois dá para ir procurando. Há, então, uma subjetividade do currículo, né? Seus atos desejantes, suas formas de desfigurar. Então, eu vejo essa questão da subjetividade do currículo, né, muito alinhada à ideia de linhas mesmo, né, na perspectiva deleuze-guattariana, né, no sentido que a subjetividade ela é produzida por essas linhas, né, e ela pode ser cartografada por essas linhas. Então, isso tudo aí tá fazendo com que eu repense essa ideia de talvez pensar o currículo dentro de segmentaridades molares específicas, mas pensar o currículo enquanto esse espaço-tempo em que as linhas se tombam uma por cima da outra e
Então, a todo momento produzindo e traduzindo atos e ações singulares na escola, né? Ou em qualquer outro lugar. E aí tem aqueles outros 2 comentários que eu fiz no outro encontro lá. Se der tempo, a gente volta neles, né? Senão já estão registrados aí. Acho que por enquanto é isso. Tudo bem. Paulo, quer seguir? Tá, peraí, deixa eu ligar meu microfone. Opa, estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Bom, o texto, algumas coisas que o texto me aponta. O primeiro é a característica. Eu não vou falar por currículo primeiro. O primeiro, de começo, de início, a característica coletiva das ações que existem na escola, das vidas que existem na escola, né? Então, enquanto uma coletividade de positividade, de afirmação e de negação. Então, não de positividade e negatividade. O que isso quer dizer? Eu vou partir de pensar que a palavra currículo ela não se faz mais suficiente. Desde 1633 a gente usa currículo como oriundo da palavra currículo, de progresso, de pista de corrida, né, de corrida. Essa palavra não se faz suficiente no sentido que ela inicia uma positividade, uma falsa positividade da evolução, que nós estamos correndo a fim de alguma coisa, ou a fim de chegar em algum lugar. Nesse sentido, o que esse texto me destaca bastante é a insuficiência da palavra currículo. Ou seja, falar currículo e nem currículos nos fazem pensar alguma coisa sem perspectivar a subjetividade ou sem encarar os sujeitos que neles participam de uma maneira própria, ou seja, de uma maneira de nós mesmos ou ainda de uma certa imagem do pensamento. Nesse sentido, poderíamos pensar o currículo como uma outra palavra ou com aquelas práticas coletivas de ensino como uma outra palavra? Eu venho pensando bastante na palavra palco, ou ainda encenação. Então, aquilo que acontece na escola, gerando outras subjetividades, ou ainda abraçando outras subjetividades para a produção, seria como palcos de atuação, e não como currículo, como em si, tendo como uma imagem do pensamento um lugar onde todos aqueles que estão correndo um dia chegarão. Nesse sentido, a gente não estaria abraçando a questão da positividade, ou seja, não seria progressista no sentido de que estaríamos evoluindo para alguma coisa. É sempre uma positividade. Isso acabaria levando-nos, caindo ou não, numa questão neoliberal do conceito de progressista, né? Então, como nós podemos considerar o currículo como uma forma não de positividade, mas de afirmação e negação? Afirmação o quê? Afirmação da própria vida, da vida dos sujeitos que participam do currículo em coletividade, e negação do quê? Negação daquilo que mata a vida. Bom, então fica aí uma proposta que poderia ser pensada melhor, a insuficiência da ideia de currículo, se existe ou não, se vocês podem me retrucar também com isso. E a outra é a questão de pensar... Por que eu penso essa insuficiência? Porque ele vai colocando currículo, prática, vida, então ele vai segmentarizando o currículo, ele vai agregando ao currículo. Então, como que nós pensaríamos uma palavra, uma palavra ou ainda um conceito que abraçasse essa multiplicidade de acontecimentos? Então, eu pensei nessa ideia de palcos, não de currículo, porque é uma transformação. E a outra que vem me pensando muito é como o currículo ele mobiliza a mobilidade, ou seja, quando a gente pensa em currículo e pensamos numa certa ideia de atravessamento das subjetividades num espaço-tempo estriado, nós pensamos numa mobilidade imóvel, ou seja, a ideia do pensamento de um certo currículo ela é imóvel no sentido de que ela seleciona um movimento das subjetividades na prática curricular ou na prática educacional. Isso acaba entendendo isso para mim é uma imobilidade, ou seja, algo imóvel aplicando-se no que é devir, no que é múltiplo, ou seja, no que está sempre mobilizando, no que está sempre problematizando, no que está sempre seccionando a própria ideia de currículo. Nesse sentido, o currículo aparece como um objeto parcial.
O currículo é o objeto parcial de Deleuze, lá, que é atravessado pelas subjetividades. Então, esse notebook é um objeto parcial, as palavras são objetos parciais, elas não são completas em si mesmas, né? Mas sim, elas são sempre agenciadas pelo desejo. As palavras são agenciadas pelo desejo. Aí eu vou ler um trecho aqui para tá afirmando aí o que eu tô falando, né? Em um plano de imobilidade, frente à completude difusa, é como a expressão, referenciação menos prática, que as qualidades do currículo encontram-se como simples tendência agitando o elemento imóvel. Ou seja, quando pensamos um currículo e pensamos que a partir de um currículo vamos estar mobilizando uma sociedade para uma certa revolução ou ainda para uma melhoria dela, estamos talvez podemos estar, talvez, movimentando uma imobilidade. Ou ainda, chegamos lá com uma imagem de pensamento que podemos mover o mundo, ou podemos mover a escola, só que a pegada que está acontecendo ali, os movimentos que estão acontecendo ali são outros. E a gente acaba, de uma forma, a partir de uma ideia de mobilidade, que é imóvel, tentando mover o que já está sendo movido. Isso foi bem profundo, mas tenta pensar comigo aqui em um certo agenciamento aqui. No sentido de que, se chegamos com uma ideia de currículo que opera de algum jeito, ou ainda, quando a gente pensa opera de algum jeito, a gente não pensa que existem currículos que pensam muitos jeitos de se operar também, né? Mas no sentido de que, algumas vezes a gente chega com muitos jeitos de operar, se acontecer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e algumas vezes esses movimentos não são os movimentos que acontecem em sala de aula, ou não são os movimentos que podem agenciar ou provocar um certo encontro com os alunos. Nesse sentido, eu penso a insuficiência do conceito currículo. Não estou falando para a gente revolucionar, estou falando se isso é possível, se a gente pode pensar isso, se a gente pode pensar um conceito de prática comum, ou seja, prática comum entre nós, pessoas aqui que estamos pensando junto, num sentido a afirmar a negação e a afirmação, não a positividade e a negatividade, que são imagens do pensamento que podem estar atreladas a um currículo, ou se ainda a gente... então, seria possível pensar o currículo, pensar o conceito currículo por outro conceito, criar um outro conceito nessa fricção que nós estamos propondo, que esse trecho propõe, e ainda... se há uma forma de mobilizar, de pensar, de pensar o movimento móvel, o movimento como mobilidade. Ou seja, pensar o pensamento como devir, nesse caso. Como desenvolvimento, como esse autor coloca aqui, e destruição ao mesmo tempo. Nesse sentido, acho que a minorização do Deleuze e Guattari, até que o Silvio Galo coloca, né, o professor em atuação em sala de aula, ele não se faz currículo, né, ou somente currículo, ele se faz palco, né, como um ator atuando nos fluxos que o momento faz o pensamento. Faz o pensamento e o pensamento coletivo dos alunos. Né? Nesse sentido, é que eu venho pensando. É possível pensar currículo, o conceito de currículo, nesse sentido, de outras formas? É possível pensar o que acontece na sala de aula de outras formas, com outros conceitos, que possamos criar conceitos a partir desse atrito? Fica aí a minha fala. Bem, Paulo, eu vou comentar algumas coisas também, mas sinto-se à vontade para interromper a qualquer momento, tá? Não quero ficar falando um monte. Mas eu queria pegar essa junção de palavras, currículo, texto, escrita, depois ele acrescenta vida. Então ele começa com a ideia de currículo, escrita e vida, né? Para mim, o que ele está fazendo é uma ideia do e não uma ideia do ou. Então, o currículo é aquela compreensão clássica de um campo de estudos acerca do planejamento e organização de um processo de ensino. Aí, por que ele acrescenta texto? Porque tanto Tomás Tadeu quanto Lopes e Macedo, que são as principais referências curriculares que nós temos no Brasil hoje, sem dúvida alguma, eles vão fazer obras sinópticas
já numa chave pós-estruturalista da linguagem. Então, o currículo é currículo, mas também é currículo texto. E o legal é que ele não, tanto no Tomás Tadeu quanto em Lopes e Macedo, é uma sugestão de olhar para o campo por uma outra chave. Se eu entendi alguma coisa desse texto, eu acho que não foi muito, ele propõe que é uma junção, é uma lógica do E. Então, é o currículo enquanto planejamento do processo de ensino, mas também como texto. Em que sentido de texto? No sentido que tudo é discursivo. Que o currículo, na compreensão pós-estruturalista da linguagem, é uma arena de enfrentamento discursivo. Que é como Tomás Tadeu e Lopes e Macedo escrevem seus livros. O Tomás Tadeu, uma vez por ano, pelo menos, algum momento eu tenho que dar uma olhada nele. E Lopes e Macedo eu estou relendo recentemente para as aulas de currículo da graduação. Então, são livros que para mim se complementam assim de forma muito boa. Aí, escrita é a nossa calcanhar de Aquiles aqui, né? Que é a ideia do currículo da Corazza, da Sandra Corazza. Eu acho que em algum momento a gente vai ter que mergulhar nisso daí, assim, é meu calcanhar de Aquiles aqui na leitura curricular. Então, eu não me arrisco a dizer qual é a ideia de currículo da Corazza, mas ela tem o conceito de escrita, de escrileituras. Eu li, assim, um ou outro artigo e, de uma maneira bem incipiente, é essa ideia de escrever, né? Está ancorado também na ideia de pós-estruturalista da linguagem e constituição do real, mas o currículo enquanto escrita é você, então, atuar nas forças e criar realidade. Só que todas essas concepções curriculares, elas sofrem do mal dos movimentos aberrantes, que é um conceito do Davi Lapujade, num livro que para mim é muito caro, porque ele foi muito importante na minha tese, onde ele vai dizer que todo platô ele sofre com irrupções. Então, todo platô estabelecido do conhecimento, ele contém em si mesmo, no seu estabelecimento, movimentos que o contestam. Que são as linhas de fuga, né, deleuzianas, quando se trata das máquinas sociais. Mas aqui, especificamente, né, é aquelas contestações que vêm do sem fundo, do caos, eu interpreto o sem fundo como caos absoluto, que colocam em xeque as construções teóricas. O que é muito importante para a promoção do próprio movimento do pensamento. Entretanto, também contém em si o risco de morte, né? Então, quando você se abre para uma linha de fuga, você não sabe o que vem. Se vem a movimento do pensamento ou se vem a destruição, a negação da vida, né? E aí, o que o Amorim vai propor é que esse currículo é um currículo texto, escrita, mas ele está propenso também a esses movimentos da vida. Que daí talvez tenha uma relação, se eu entendi, o Paulo está cada dia mais difícil de entender, que é essa insuficiência do conceito curricular, digamos assim. Né? O quanto planejar no nível molar não dá conta do que acontece no nível molecular, como o João falou também um pouco na fala dele. Então, a proposta do Amorim é esse currículo, texto, escrita, vida. É o E. É o planejamento do ensino, é uma operação discursiva, é escrever as suas potências, mas também é esse espaço constante para a vida, né? Para os movimentos aberrantes. Daí que né, algumas frases que o currículo, texto, escrita, vida é uma das possibilidades da língua agir sobre o mundo, tendendo para o fora que age no mais íntimo da língua, desarticulando a sua sintaxe e liberando as suas regras gramaticais.
Foi essa a principal mensagem que eu tirei do artigo, né? Aí tem alguns outros pontos aqui que eu queria comentar, mas eu vou passar para vocês para ficar democrático isso daí e ver o que vocês colocam. Ô Rubens, Oi. só para pegar esse gancho então, eu li um artigo da Corasa essa semana, é interessante, ela escreve fácil assim, mas é difícil o que ela escreve. Então, pelo que eu entendi, ela propõe uma didática artística da tradução e também transcriações do currículo. Ou seja, não é abrir mão de pensar o molar, de pensar o maior, de pensar o currículo enquanto um planejamento oficial. Ou seja, não é abrir mão de pensar a BNCC, por exemplo, mas é o que o professor, na sua didática artística, atua lá, entendeu? Então, eu acho que também tem o maior, não é negar ele, mas é pensar o papel do menor lá do professor nas suas relações. Eu acho que em algum momento seria legal a gente ler ela no grupo. Quem segue? Não? Acabou os comentários? Não, eu estava pensando. Eu só vou ler também uma coisa que me chamou a atenção aqui. Eu gostei dessa ideia do E também, né? Que o Rubão comentou aí. E concordo com o Paulo também no sentido de que parece que a palavra currículo, né? E aí pensando o currículo enquanto essa questão do E, torna-se insuficiente mesmo, assim, para poder explicar as instâncias curriculares das quais nós estamos discutindo aqui, né? Então, uma palavra para pensar 3, 4, 5 instâncias, né? Mas, de alguma maneira, pensar currículo como uma questão, entre aspas, de subjetividade, né? Como uma questão de segmentaridade, parece que a questão das linhas também pode ser que dê conta um pouco disso, assim, né? Então, porque pensar currículo enquanto um currículo vamos dizer assim, né? Enquanto planejamento, espaço-tempo, perspectiva, né? Dentro disso também estão as perspectivas lineares, né? Também dentro disso estão as segmentaridades que conduzem o currículo de alguma forma, assim, que constituem a sua subjetividade, né? Então, eu acho que, como qualquer outra coisa, pensar o currículo antes, enquanto segmentaridade, enquanto uma questão de linha, talvez nos ajude a pensar. Dessa forma, eu queria só comentar esse aqui de novo, naquela questão dos espaços vazios, né? Onde ele coloca aqui, nas vertentes pós-estruturalistas, os estudos de imagem não apostam nos sujeitos, e sim nos espaços vazios produzidos, possibilitando olhar para a abertura, para o devir. Então eu fiquei pensando assim, como seria construir um currículo desse, no qual nós estamos preocupados com os espaços vazios, né? Mas não nos espaços vazios no sentido daquilo que nós queremos preencher, mas justamente a exploração dos espaços vazios que se abrem, né? E aí, talvez, pensar em outras perspectivas curriculares, quanto as suas argumentações estão fundamentadas em espaços vazios, do qual se busca preencher, seja com conhecimento, com aptidão de habilidade física, com desconstrução, com novas subjetividades. Só que pensar nesse aqui como espaços vazios que podem ser simplesmente explorados, assim, sabe? Então, pensar por espaços vazios que podem ser explorados e não necessariamente preenchidos, né?
Não que isso, entre aspas, na prática, assim, naquilo que acontece, produziria uma coisa muito nova. Mas é apenas uma maneira diferente de se olhar para aquela coisa, né? Então, uma perspectiva que busca pensar e busca desenhar, né? Cartografar as possibilidades e os espaços vazios, mas não necessariamente querendo preenchê-los, né? Alguma coisa nesse sentido, assim. Então, eu fiquei pensando nesses espaços vazios aqui, eu acho que ele tem, não sei, eu acho que ainda tem alguma coisa que possa nos chamar a atenção aqui e fazer pensar. João, Oi. para pensar com você, até a própria guerra dos campos curriculares, elas se dão para espaços vazios, né? Se você pensar, porque antes existia, vou falar de ordem cronológica aqui, antes se pensava no currículo desenvolvimentista, agora se pensa no currículo cultural, porque existiam espaços vazios. Então, na ideia de espaços vazios, nós temos que entender o afecto, a problematização, o que eu entendo, porque é o atrito entre a subjetividade e a ideia. Então, acho que pensar o espaço vazio como descentramento, como exercício do descentramento, da certeza, é uma possibilidade dentro, se formos continuar usando, dentro de um currículo, dentro da ideia do currículo. Nesse sentido, o que eu queria dizer? Que, por exemplo, dentro da história da evolução, da construção curriculares, esse espaço vazio esteve presente, entende? Por exemplo, você tem um currículo que explica as fases motoras, mas não explica a questão cultural. Então, veja, vamos criar um outro currículo, vamos criar uma outra abordagem que se expresse sobre isso. Parece que essa ideia do vazio em sala de aula, pensar essa ideia do vazio no currículo, é minorizar essa evolução, essa transformação. Compreende? Não esperar que precise os acadêmicos fazer uma transformação do currículo, né? Mas produzir uma pesquisa em sala de aula. Produzir uma pesquisa com a problematização de sala de aula. Então, nesse sentido, o professor age como agente do caótico. Porque ele dá vazão a problematizações de sala de aula, entende? Não seria um currículo que entregasse respostas, mas que inventa perguntas, né? Que inventa problematizações. Eu acho que é minorizar essa transformação do currículo, propriamente minorizar a transformação do currículo. Porque precisamos ser dominados por uma outra ideia de currículo para que assim podemos pensar que existe o diferente, sabe? Agora, vamos pensar o diferente, se o diferente está se fazendo aqui no agora, produzir espaços de atração é produzir espaços de problematização do diferente, né? Produzir espaços de atração do diferente é produzir espaços de problematização, de elevar as perguntas que são feitas em sala de aula, de um currículo que eleva as perguntas que são feitas em sala de aula, né? Bom, pensando aqui com você, João. Concordo plenamente. Eu acho que é mais ou menos isso que o autor vai fazendo uma defesa aí do que ele chama por vida. E aí, para alguns pontos que eu acho interessante, vou ler aqui, que vai marcando essa passagem do campo, né? essa transformação no campo curricular. Então, diz assim: ao invés de esquecer de categorias como a experiência e a subjetividade, o campo no currículo no Brasil trabalha com elas e procura seus outros possíveis. Na minha apreciação, a partir dos estudos com as imagens da literatura, dos estudos do cotidiano e aqueles realizados em diálogo com as filosofias da diferença, é que se tem alçado voos mais instigantes e promissores. Aí, mais para frente, ele diz assim: penso que estamos em um momento de transição nas teorias do campo curricular entre a ideia de contexto, pertencimento e identidade cultural para a ideia de plano, diferimento e singularizações sem sujeito. É impossível não pensar na educação física, né, com seu bem estabelecido currículo cultural há 10 anos
trabalhando contexto cultural, pertencimento cultural e identidade cultural, e os recentes trabalhos, né, que vêm questionando de forma bem tímida, propondo a ideia não de contexto, mas de plano de forças, onde você consegue visualizar linhas e pensar em diagramas. Esse constante diferimento, né, essa abertura para o devir, que traz singularizações sem sujeito, ou seja, aumento de potência sem passar pela razão. Então, aí ele diz qual é o grande objetivo desse currículo. É liberar, através das imagens, palavras e sons, a virtualidade de um tipo de aprendizagem que faz do currículo o signo possível da violência do descompasso, da não identificação e não reconhecimento. Um currículo diagramático de forças, decepção da busca da interpretação objetiva. E é curioso isso, assim, né? Porque como é que você compõe forças sem promover identificação, né? Eu acho que isso é o desafio que o título, que o artigo conclama, assim, né? Então, o que é um currículo diagramático? São forças para liberar o pensamento. E não forças para estabilizar o conhecimento, buscando formar certo tipo de pessoas. O curioso é que ele aponta que o campo está fazendo isso, né? O campo está fazendo esse movimento. Isso bate com um relato de quem frequentou a última Amped, diz que está muito mais nessa linha agora os estudos curriculares, está quase sendo colonizado assim, né, por um pensamento deleuziano, digamos assim, escapando um pouquinho da discussão do texto, uma discussão mais linguística, mais cultural, e o autor defende que a melhor maneira de fazer isso é por imagens, né, e por som, por isso que tem os intermesos, né? O entre do artigo também é uma sugestão didática, um modo de pensar, uma proposição, ao mesmo tempo que compõe o pensamento do próprio autor. Então, ele tem exemplos, né, do violão, do quadro de giz, de como você pode fazer isso em aula, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Tem mais alguns pedaços aqui, mas eu passo para vocês de novo. Eu acho interessante, e aí eu fico pensando também, por que normalmente os artigos que trazem essa perspectiva, né, eles falam desses contextos artísticos, assim, vamos dizer, né? Então, se a gente revisitar lá o que é a filosofia, né, vão comentar então que a questão da arte, ela tem por objeto aí a produção de afetos e perceptos e tal. E aí, normalmente, os exemplos, né, as oficinas, as coisas são com esse tipo de coisa, né? Então, é um negócio de teatro, é uma aula de alguma coisa relacionada ao violão, ou alguma coisa que foi pintada e tal. Parece que, às vezes, fica um pouco preso a isso, né? Parece que essa, entre aspas, essa artistagem, né, ela fica presa entre aspas, aquilo que a gente entende por arte no sentido de produzir alguma coisa no teatro, na música, na pintura, né? Não sei, eu pelo menos estou pensando que essa artistagem ela pode ser feita de diversas maneiras, e aí eu fico pensando só que me fica essa curiosidade assim, em relação a por que remeter normalmente a essa ideia assim, e não a um contexto de aula, não sei, em qualquer aula, em qualquer espaço, né? E aí eu só queria então fazer um último comentário, assim, que o Paulo colocou, né, essa questão da problematização e da aprendizagem, como isso parece que está ligado à ideia dos espaços vazios, né? Então,
Porque se o aprender ele é um movimento inventivo aqui nessa perspectiva, né? Ele justamente é inventivo porque se coloca ou se territorializa num espaço que não é habitado, né? Porque se colocar em um espaço habitado, de certa forma, um pensamento por recognição, um pensamento por reconhecimento, né? Então, a problematização ou o aprender, ele parece que está muito ligado à ideia de um espaço que não foi explorado, né? Um espaço vazio. E aí eu achei, peguei uma passagem aqui, eu não lembro se era bem essa aqui que eu queria colocar, mas ela me parece ser interessante. É do Mil Platôs 3, na página 119. Eles dizem assim: o estudo dos perigos em cada linha é o objeto da pragmática ou da esquizoanálise, visto que ela não se propõe a representar, interpretar, nem simbolizar, mas apenas a fazer mapas e traçar linhas, marcando suas misturas tanto quanto suas distinções, né? Então, como pensar um currículo a partir dessa ideia de linhas e de linhas que não representem, que não interpretem, não simbolizem, mas que ocupam e produzem espaços vazios, né? Que proliferem os espaços vazios, a produção de espaços vazios, a territorialização e a desterritorialização desses espaços, né? Parece, então, que é um objeto do esquizoanalista. Então, como e que também é uma perspectiva artística, né? Então, como a arte não só está ligada a produzir um quadro ou tocar o violão, o esquizoanalista também não está numa dualidade paralela com o psicanalista, né? Ou psicólogo, alguma coisa assim. O esquizoanalista não está dentro do consultório, mas também na sala de aula, né? Então, são coisas que eu pensei que esse texto aqui me levou longe, cara. Eu acho que a gente devia ler mais esse cara aí. Ô, João, pensando com você e com o Rubens comentou do Deleuze estar vindo com força aí nos seminários de educação e tudo mais, e você falou parece que a arte vem tomando esse espaço da escola e tudo mais. Eu acho que o que o Rubens comentou também é um perigo, assim, dessa colonização deleuziana, não no sentido de que é ruim, mas de ficarmos atentos, né? Porque acho que a verdadeira proposta deleuziana, assim, mas que o sentido em Deleuze, assim, sabemos pensarmos na criação, né? E já isso se torna um problema, né? Criar o quê? De que forma? Como? Criarmos ferramentas para criação ou para dar aula e tudo mais. E eu acho que uma parte isso que o João falou é como a gente se relaciona com a tecnologia, com a técnica, cara. Acho que a gente fica preso nessa ideia da criação sendo uma arte e a gente não pensa, por exemplo, como as técnicas, as tecnologias são criações também, entende? Como as tecnologias são objetos parciais, ou como a matemática, e a gente pode até dar um exemplo da gente cair no exemplo de matemática, né? 2 mais 2 é 1. Aí a gente acaba, né, entendendo para um lado e para o outro, mas que a gente acaba polarizando, né? Ou ainda representando, no sentido de a gente pensar a física, ela pode ser uma inventividade da matemática, entende? Um espaço inventivo da matemática, um espaço de uma aplicação da matemática num universo sempre em diferenciação. A tecnologia também pode ser um processo criativo, né? A técnica pode ser um processo criativo. Agora, o que eu penso é a inserção do coletivo nessa ideia, né? Que, não sei, acho que eu vejo poucas pessoas pensando a tecnologia na questão deleuziana. Eu fui lá no congresso, lá em Campinas, tinha um cara comentando, assim, você falava, mano, ele tá falando da tecnologia, ele dá aula numa faculdade de tecnologia e pensando Deleuze e Guattari, entende? Acho que isso é uma sensibilidade que falta, assim. Uma sensibilidade que a gente não habitou ainda, né? Uma sensibilidade que
que a gente não está aberta. É por isso que vem a arte sempre vem aparecendo e vem como salvador ou como alguns momentos vem com salvador ou como imagem final. Não sei. Aí aí eu lanço para vocês, né? Como que a gente pode pensar isso, né? A questão da técnica e inventividade, não só da arte, né? A arte também, né? Mas o Deleuze próprio fala que se a ciência faz funtivos, a arte produz afetos e a filosofia produz conceptos, né? Conceitos, mas elas não se terminam nisso, né? Ela não quer dizer que elas se terminam nisso. Ele coloca, né? Elas se intercruzam. A ciência pode produzir afetos também, assim como a arte pode produzir, a filosofia pode produzir funtivos e tudo mais. A arte pode produzir funtivos. Aí tô pensando aqui com vocês. Eu tenho uma pista, assim, eu diria, assim, uma coisa que me faz pensar. O próprio texto diz, né? Caramba, aqui. O desejo é liberar, por imagens, palavras e sons, a virtualidade de um tipo de aprendizagem que faz do currículo o signo possível da violência, do descompasso, da notificação, etc. Para mim tem a ver com a potência do signo da arte. Então, logo, tem a ver com sensibilidade também. Se nós estivermos sensíveis ao signo filosófico, isso produz um impacto suficiente para liberar o pensamento. Esse texto produziu isso, por exemplo, no João, que já está com vontade de fazer o doutorado com a Amorim lá, na Unicamp. Né? Agora, o que eu vejo que é característico da arte é produzir essa sensibilidade em quem não está sensível. Então, o João ontem comentou, caramba, né? Esse quadrinho aqui, eu compartilhei um quadrinho de Foucault lá no grupo. O João falou, pô, em 2 quadros o cara resumiu um monte de conceito. Para mim, esse é o poder da arte, sabe? Ele impactar quem não está sensível. Daí essa quase clichê de buscar na arte signos violentos o suficiente para produzir um descompasso do pensamento imagético. Então, não que seja o único caminho, né? Se você está pregando para convertidos, digamos assim, se você está num ambiente científico com pessoas sensíveis ao discurso ali que está sendo promovido, aquilo já tem um impacto por si suficiente, né? Agora, se você está num contexto de currículo, de forças diagramáticas, pessoas que já vêm territorializadas numa subjetividade estatal, capitalista, infantilizada, consumista, como você impacta elas o suficiente para ter a atenção dessas pessoas, sabe? Para você ter ali uma confluência de forças para produzir uma criação. Daí essa recorrência em busca à arte. Mas eu não acho que a arte seja o único caminho, né? Eu acho que a arte é um belo caminho. Daí esses professores, artistas, filósofos, escritores, curriculistas recorrerem com frequência. Não sei se estão acompanhando do Caos ao Cais, mas ele é cheio de performances, né? E aí eu comentei ontem no grupo também. Como eu não sou uma pessoa muito sensível às performances, eu não entendo aquilo. Porra nenhuma, não me impacta. Mas, de repente, você assistindo todas as performances, tem num momento específico de uma performance, que aquilo te arrebata e te faz pensar outras coisas. Eu acho que esse é o poder da arte, né? Eu esbocei uma resposta aqui, não sei se é satisfatório, né? E da minha parte era a única coisa que faltava eu comentar do artigo, então passo para vocês encerrarem aí. Bom, da minha parte é isso também. Acho que ficou bastante coisa para pensar aqui. Anotei
bastante coisa, também fiquei com vontade de ler mais coisas do Amorim, também da Coraza. Então, por hoje é isso da minha parte. Da minha parte também é um texto muito legal, muito bom. Faz a gente pensar bastante coisa. Acho que ele lançou vários problemas aqui. E vamos continuar aí. Continuar as leituras desse autor aqui também pode ser bom, pode ser legal. João? Para mim também. Tava procurando aqui, mas não nada que a gente não tenha comentado. Tem muitas coisas que a gente já cansou de discutir, né? Educação sem sujeito, tem um monte de coisa que a gente já, como não tem nenhum iniciante hoje, não precisa ficar repetindo, né? Bom, na semana que vem, então, a gente vai. A Gabi se comprometeu a enviar o texto até sexta-feira. Ela falou que vai trabalhar sexta o dia inteiro no texto e vai enviar para a gente discutir na semana que vem o texto dela. Até o final de maio nós teremos encontro, então dá para discutir mais um texto da Coraza ou um outro texto do Amorim. Acho que tem mais 2 semanas, dá para discutir mais um texto de cada um, de repente. É uma sugestão. Se vocês tiverem outras sugestões, mandem no grupo, tá? Então, depois do debate da Gabi, nós teremos mais 2 encontros, com mais 2 textos aí passíveis. Fica aberto para a sugestão de vocês, beleza? Agradeço por hoje, um abraço, tchau. Falou, valeu.